viu? E seguindo aqui, gente, Juiz de Fora vive a pior fase da pandemia. Até o dia 27 de janeiro, quase 200 pessoas morreram por causa do novo coronavírus na cidade. Em meio a esse cenário, a prefeitura saiu do Minas Consciente, criou um decreto próprio e abriu o comércio em geral. Ações que vão contra as medidas de prevenção da doença, segundo especialistas. Na última nota técnica divulgada pelo Grupo de Modelagem Epidemiológica da UFJF, os pesquisadores afirmam que a pandemia ainda está fora de controle na cidade. Vamos assistir na reportagem. A pandemia da Covid-19 está descontrolada em Juiz de Fora. É o que afirma o Grupo de Modelagem Epidemiológica da Universidade Federal. De acordo com o último documento divulgado pelos pesquisadores, nenhuma medida de flexibilização é aconselhável neste momento. A epidemia ainda não está sob controle e que, do ponto de vista sanitário, ainda é importante que se mantenham algumas restrições, porque a nossa incidência de casos semanais ainda está alta, a gente está aí lidando agora com uma taxa de óbito que também é persistente, e do ponto de vista sanitário, realmente ainda é um momento que se necessita de algumas medidas restritivas e que se reforcem, as medidas higiênicas, aquelas questões que todos os especialistas vêm recomendando desde o início da epidemia. O mês de janeiro tem sido o pior em número de óbitos desde o início da pandemia. Até essa quarta-feira, 180 pessoas já tinham morrido por Covid-19 na cidade. Segundo a nota técnica, isso significa que, por semana, uma média de 50 pessoas morrem pela doença no município. Isso é sempre um efeito cascata, Então, a pessoa tem os sintomas, ela é suspeita, depois confirma. Quando esse caso evolui para uma situação um pouco mais grave, essa pessoa é internada na enfermaria ou na UTI, e depois algumas dessas pessoas, infelizmente, vêm a óbito. É algo que ocorre geralmente entre 4 até 4 semanas, realmente. Então, esse número elevado de óbitos que nós estamos vendo agora no mês de janeiro decorre daquele grande aumento do número de leitos ocupados que nós tivemos ao longo do mês de novembro e dezembro. Então, a gente espera que realmente haja uma persistência ainda de óbitos, infelizmente. De acordo com dados do portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, das 456 mortes registradas em Juiz de Fora durante o ano de 2021, 180 foram em decorrência do novo coronavírus, ou seja, 39% dos óbitos. Outras 38 pessoas morreram de pneumonia e 27 por insuficiência respiratória. Mesmo diante deste cenário, Juiz de Fora saiu do programa do governo do estado Minas Consciente, criou um decreto próprio e reabriu o comércio. De acordo com especialistas, é possível construir ações e políticas públicas que mantenham em equilíbrio a circulação viral e o funcionamento do comércio. Mas, para isso, seria necessário investimento em recursos humanos, ampliação de testagem e rastreamento de casos da doença sem atraso. O que a gente está vendo é um descontrole sobre a transmissão viral. A transmissão viral está acontecendo a despeito de qualquer coisa, afinal a gente não está agindo para controle da transmissão viral. Numa situação atual, sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer as ações mais potentes de controle de transmissão viral, que era a restrição de circulação de pessoas, durante um período limitado, para daí sim, após o controle da transmissão, a diminuição de números de casos, a gente começar as ações intensivas de vigilância epidemiológica, com maior acesso à testagem, detecção de casos, contactantes e viabilizar de forma segura a flexibilização das atividades econômicas. É possível haver equilíbrio entre situação epidemiológica e comércio? Sim, plenamente possível, desde que haja investimento nisso, nas ações de vigilância epidemiológica. Todo o investimento que houve na área de saúde ao longo desses meses foi para tratamento de pessoas. Foram leitos de terapia intensiva. Não foram investimentos para controle da transmissão viral. São coisas distintas. A gente tem essencialmente o dobro do número de leitos do que a gente tinha antes da epidemia aqui na nossa cidade. Isso fez com que todas as pessoas tenham leitos. Ótimo. Mas nenhuma ação foi feita, nenhum investimento concreto foi feito para controle da transmissão viral. E aí está toda a crítica. É mais do mesmo. A gente está há meses conversando sobre mais
do mesmo. O infectologista afirma que a flexibilização de alguns serviços aconteceu sem que o poder público tenha criado políticas e ações de vigilância epidemiológica eficientes para controlar a circulação da doença. A gente precisa de ações concretas de investimento em vigilância epidemiológica, de maior acesso à testagem, detecção de casos, detecção de contactantes. Isso tem que ser feito de uma forma célere, no momento que a pessoa começa sintomas. Se a gente não agir isso, a flexibilização vai continuar de forma insegura, a gente vai continuar tendo transmissão de doença, deixando o acaso cuidar da gente. Pois é, você vendo ali esse tema importante, discutido por especialistas da Universidade Federal de Juiz de Fora, que desde o início da pandemia se debruçam aí sobre esse tema, avaliando os números e todos os cenários para fornecer indicadores importantes, né, para esse trabalho que é complexo, que é difícil, mas que tem que ser feito para poder conter a pandemia. Nós estamos vendo números aumentando, mudanças de protocolo e, de acordo com os especialistas, não se tem um investimento, né, em vigilância epidemiológica. A gente vê iniciativa, fecha comércio, abre comércio, mas não tem ainda uma política de fato que venha inibir aglomerações, porque abrir comércio e fechar comércio é diferente de você inibir e controlar aglomerações. Essas coisas ainda não são feitas de forma sistematizada e é preciso se enxergar isso, evitar as aglomerações, criar uma circulação controlada de pessoas que seja, para que a gente reduza o número de contágios. Janeiro, gente. Janeiro de 2021 é um mês com mais mortes por Covid-19 em Juiz de Fora. Com os dados atualizados, só no primeiro mês desse ano, 191 pessoas perderam a vida por conta da doença. É muita gente para a gente tratar de qualquer maneira, né, um tema tão sério como esse aqui.